Hoje o canal Aldeia está em êxtase porque nós estamos recebendo aqui, tendo a oportunidade de conversar com um dos maiores bluesmen do mundo, Nuno Mindeles. Obrigado, é um prazer estar aqui batendo um papo com você. Agradeço pela introdução, pelo carinho, pela oportunidade e pela presença. Assim. Muito obrigado eu. Pura verdade. E um dos mais antigos moradores de aldeia. E eu quero começar sabendo o seguinte, como é que foi essa história de Angola para a Aldeia da Serra? Angola foi onde eu nasci, a minha família sempre foi uma família de refugiados. Então, uns da Segunda Guerra, outros da ditadura portuguesa. Parte da família que saiu da Ucrânia, da Polônia, para a América parou em Portugal e acabou indo parar numa colônia portuguesa, e a outra parte, que era a parte portuguesa da família, tinha problemas, chegou a ter problemas com Salazar, que era o ditador, 50 anos. E ali havia um pouco essa coisa, se você discordava do governo, ou morria ou ia para a África, né? E então essas famílias, essas partes se encontraram em África e eu nasci ali. Então meu sangue é português e polonês. Por algum motivo específico. Aí houve a Revolução dos Cravos em Portugal em 25 de abril de 74 e assumiu um governo de esquerda que decidiu corretamente, inclusive, que era para acabar com a política colonial. Então Angola deixou de ser colônia, etc, etc. Eles deixaram os portugueses da colônia sozinhos no meio da Guerra Civil. Então eu perdi tudo aos 17 anos e saí com a roupa do corpo e fui para o Canadá e do Canadá vim para cá. Os meus pais foram até Alphaville como passeio. Você ia até Alphaville no fim de semana passear, porque era um jardim, não é igual hoje. Uhum. E ali havia uma maquete do futuro empreendimento que era a Aldeia da Serra. E eles, vamos dar um pulo lá, é perto. Chegaram aqui, ficaram encantados, compraram um terreno ou dois. Foi tipo, meu pai foi a terceira ou quarta casa de Aldeia da Serra. E aí eu estava em São Paulo e vinha com os filhos pequenininhos. Eu já tinha dois, um nasceu aqui, os outros dois eram minúsculos. Uhum. E a gente vinha muitas vezes no fim de semana. Naquela altura, o Iojiro tinha feito algumas casas para credenciar o loteamento, assim, não era só terreno, havia umas casas para chamar a atenção. Ele, assim, eu ficava na casa do meu pai, que ele construiu, a gente ficava nos fins de semana. Mas às vezes, natais e tudo, o próprio Iojiro falava, usa a casa lá, tá vazia, tal. Então as casas da própria construtora, às vezes você chamava a galera para passar o Natal, e usava a casa, que o Iojiro, ele mesmo usa a casa aí. E aí, uns 2 anos depois do meu pai já morar aqui, e da gente vir todo fim de semana, isso foi em 82, aí eu acabei construindo uma casa aqui. A hora que veio a Pueridomos, que havia uma escola para colocar criança, a gente veio. E o blues entrou aqui no Brasil ou já veio de lá? Não, já vinha de lá, porque essa cultura brasileira musical, e enfim, não só musical, mas especificamente musical, muito forte, muito rica. E o Brasil é um dos poucos países que tem o dom de exportar a cultura. Porque, assim, o que um jovem... eu tinha 17 anos e morava do outro lado do Atlântico, como moram os europeus todos e os japoneses, os asiáticos, etc. O que um jovem recebia desde sempre? Recebia Hollywood americano, o jazz, o blues americano, o rock and roll inglês e americano. Mas no mesmo pacote vinha Benjor. Eu tinha disco dos Secos e Molhados com 15 anos em Huambo, que é uma cidade no meio de Angola. Então, eu costumo dizer que poucos países têm esse dom de ter uma cultura tão rica que exporta. Então, você tem a Jamaica com o reggae, só um exemplo, claro. Tem a rumba, olhe lá, uhum. e o tango, e acabou. O resto é Hollywood, blues, jazz e Brasil, bossa, muito forte. Mas essa cultura tão forte, o que acontece? O país que tem esse dom é um país que exporta a cultura e está pouco preocupado, naturalmente, com
com o que vem. A importação. Então, enquanto o Brasil estava muito mais ocupado, indo na direção de revolucionar no mundo com a bossa nova, por exemplo, e dando menos atenção a outros gêneros, como os americanos. Os americanos não ouvem muita coisa, a não ser o que é deles, porque é muito forte. Eu estava do outro lado do Atlântico recebendo essas informações todas. Então, o boom de blues que aconteceu no mundo foi nos anos 60, quando os ingleses mandaram prestar atenção aos bluesmen americanos, que não eram nada. Muddy Waters era motorista de caminhão em Chicago. E os Rolling Stones falando, esse cara é um gênio. E prestem atenção, Howlin' Wolf, Muddy Waters, etc. Isso criou um boom de blues em que toda a Europa e toda a Ásia foi um negócio revolucionário. E eu estava naquela idade em que você mais se influencia e recebe essas coisas de uma forma definitiva e irreversível, entre a saída da infância para a adolescência, e recebi isso tudo na cara nos anos 60. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha tido banda de blues lá, inclusive, já tinha tocado em festival. Eu ganhei um cachê de gravadora com 14 anos, a primeira vez. E aí misturou tudo, Brasil, África. Como eu disse, eu ouvia Chove Chuva aos 9 anos junto com B.B. King. Vinha no mesmo pacote também, né? Então, porque eu estava no meio dessa revolução. Aquela altura tudo estava começando, o rock and roll estava começando. Eu nasci em 57, que é considerado o ano do nascimento do rock and roll por causa do Elvis Presley. Você está no começo do DNA das coisas, os Beatles aparecendo, aquela coisa toda. Foi uma espiral de desenvolvimento cultural, musical e tal, que não tem paralelo. É na história do planeta, né? Na história do planeta até hoje. Não, talvez, sei lá, na época dos fenícios, mas eu não sei como é que era nessa altura. Mas assim, é claríssimo que era música clássica no século XIX e Beatles no século XX, e tudo que veio atrás disso, essa indústria de massa, essa coisa toda. Como é que você vê o blues no Brasil hoje? Eu digo, como é que você vê em termos de aceitação, de curtição? Eu vejo exatamente como uma guerrilha, que não é do Estado Islâmico, porque é uma guerrilha do bem, mas é igualzinho, no sentido da subversividade, é isso que eu quero dizer, não no sentido da maldade. O blues não tem aceitação da mídia. Dificilmente você vê imprensa escrita ou televisiva e tal, dá muita importância. Deu numa época em que entendeu que aquilo era uma coisa chique ou coisa parecida. Foi pela pior razão possível, na verdade, mas enfim. Mas, apesar disso, e aí é que eu acho que tem esse caráter de guerrilha, ou de subversivo, ou de ferrugem, se você quiser, você vai a Manaus e tem aquele cara lá tocando blues, querendo, desde que nasceu, o avô dele também gosta. O blues não tem nada, mas tem seguidores, muitos seguidores, muita gente que gosta, muita gente que quer fazer, porque ele tem um componente que as pessoas talvez não levem em consideração, que é mágico, que é a mágica dele próprio, do gênero em si, e a questão de ser raiz. O blues no Brasil não é feito com a raiz que tem nos Estados Unidos, porque é a mesma coisa que pedir para o americano fazer samba. Quando você fala isso, os músicos de blues nacionais ficam chateados. Como o americano pode fazer samba porque é habilidoso, mas ele consegue fazer um projeto, ele não consegue ser o cara do samba porque não é... Só que o fato de serem dois gêneros de raiz faz com que haja essa fidelização quase fanática, não sei, alguma coisa do tipo. Então, e daí vem aquele projeto que eu estava te falando de você misturar as duas, você pegar a música brasileira, o samba mesmo, e jogar blues junto. Outro dia eu estou fazendo umas experiências e estava comentando até com a Valéria sobre essa coisa de não haver riscos ali, é tudo raiz de um lado e do outro, né? E se você domina a regra de uma das raízes, você pode fazer o projeto, né? Assim, há duas opções para o bluesman nacional. Cria uma assinatura própria, que tenha a ver com a realidade dele, com o Brasil dele, e não ficar imitando John Lee Hooker, ou vai embora.
Porque se ele ficar imitando e for lá para fora, ele já está fazendo certo, porque lá isso faz todo sentido. Aqui não. Então o futuro dele será provavelmente na... Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. O Santana seria mais um bluesman nos Estados Unidos. Santana é antigo, ele pintou agora de novo, tem gente achando que ele apareceu ontem. Mas ele, em 1960 e pouco, eu já tinha um disco lá, o Evil Ways dele, que aliás foi uma grande influência. Que alguém chegou para o Santana e falou, escuta, tem uma fila de bluesmen, tem Jimi Hendrix, tem todo mundo tocando blues no planeta, e são americanos, é o samba americano, você é do México, embora seja nascido lá. Que tal fazer a sua cara nisso? Então, o Santana nada mais é do que um blues um pouco mais técnico com música mexicana. E deu certo. E deu no que deu. Certo. Então eu vejo o blues no Brasil funcionar dessa forma. Como na Europa. Eu toquei na Europa um monte, assim. Então, tem lá. Fui anunciado com gente grande direto. B.B. King, Bababá, John Mayall, Nuno Mendes. Eu tenho isso escrito em todo lado, porque existem os festivais. Tem os locais que entram nos festivais e tem os gringos. Se esse circuito é um futuro, pode ser que ele apareça, porque tá tendo muito festival no Brasil. Estava tendo, enquanto a economia estava... É impressionante isso, né? Um sopro de desenvolvimento que aconteceu ali. E acho que essa cultura, ela tem que ser cultivada para que as pessoas possam cada vez mais conhecer né? e curtindo. E o caminho tá indo. E 1º de maio, a PT estava no auge, não tinha chegado ao poder, e o sindicato e a barba... E não sei o que, os caras, não vai tocar lá no Anhangabaú, tinha Djavan, tudo bem, Brasil, Gil. Eu falei, eu vou, é que nem o Guilherme Arantes, né? Eu vou, depois a gente vê. Mas eu vou, mas eu tava com medo. Como é que vai ser a reciprocidade das pessoas? Cantando em inglês, não sei o que. Mas, cara, nunca mais me esqueço, foi uma nota só. Porque assim, entrou, antes de cantar, a galera... Então, que negócio é esse que não gosta? Não gosta porque não mostraram. Porque não conhece, exatamente. Esse é o ponto. E o blues é fácil de você gostar. A hora que você começa a fazer um dedilhado, você já fica E a guitarra também é uma coisa... Não interessa se o cara é nacionalista. Uma nota bem jogada, uma nota do Santana, emociona, tira você do... Né? Claro. A guitarra tem um link também com o cérebro, assim, violento. Angels and Clowns. É o disco novo. É o último, né? Que é gringo, né? Gravadora gringa. Foi um convite, fiquei bem feliz, assim, que é difícil você ser aceito. Como eu falei, tem uma fila boa, não é uma fila, mas assim, tem muito... Porque assim, no Brasil, você tem o blues nacional, beleza. Mas lá fora, mesmo o cara que toca mal já tem mais legitimidade. Por causa do DNA mesmo, é o samba dos caras. A guitarra nos Estados Unidos é como a bola no Brasil, ou como era a bola no Brasil, que até isso acabou. Mas assim, o pai sai com um moleque de 5 anos pela mão, atravessa a rua para assistir... Robert Cray do outro lado da rua. Então, a guitarra é um símbolo. Os americanos têm guitarras em casa, mesmo quando não tocam, assim. É como uma bola de basquete lá para eles. Então, eu estava aí enfiado, nunca mais esqueço, num projeto que eu agora retomei de leve, tentando quebrar a cabeça com essa coisa de fazer assinatura. E tinha achado um caminho e fiquei muito feliz. Falei, nossa, isso é um caminho. É um caminho para um blues nacional sem estereótipo. Não é um blues nacional estereotipado. É uma assinatura. Você não pode pensar em blues. Pensa na música. O que eu vou fazer? Não é blues o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Aquilo acaba sendo blues porque você é blues. É assim, não tem que pensar, vou fazer um blues, senão não sai nada. E aí eu tinha conseguido esse caminho e é difícil conseguir caminhos. E na hora que vem esse veio de coisa... Parece uma espécie de um parto mesmo, que vai rolando e que... Até a Valéria fala para mim, agora eu estou no meio disso, ela fala, não pare, pelo amor de Deus, porque depois vai embora e você fica mais 1 ano e 3, 10 anos sem conseguir fazer nada. Então veio aquilo e eu estava feliz que aquilo veio.
Eu falei, agora vai. E geralmente é por isso que os discos vão ficando melhores no final, você vai melhorando. E aí eu tô ali fazendo essa mistura, essa tentativa de experiência com palavras em português e bateria de samba, junto com guitarra, Jimi Hendrix, etc. E aí vem essa coisa, Nuno, até janeiro tem que gravar, porque o cara, o Duke Robillard, que produziu Angels and Clowns, tava já ensaiando com o Bob Dylan, porque ele era colaborador do Bob, e falou assim, e eles andavam há um ano falando, vamos fazer um disco, e eu, não, vamos, claro, então, mas não, só fazendo as experiências aqui. E aí ele falou, agora você tem que vir até 1º de janeiro, porque depois começa a turnê com o Bob, e aí só em 2017 lá. Putz, foi difícil, porque é como você, sei lá... Uma pressão em cima Fala de assim, você. para de amar essa pessoa e começa a amar aquela, sabe, assim, rápido. Não existe isso, né? Aí eu cheguei para sempre a patroa e falei, eu não vou fazer isso, eu não vou parar o que eu estou fazendo aqui. Ela falou, você vai, porque você está sendo convidado para gravar numa gravadora americana com um produtor que é o cara que é músico e colaborador do Bob Dylan. E aí eu consegui fazer isso, eu fui lá e fiz o Angels, assim, fiquei até orgulhoso. E aí eu queria fugir do blues também. O Angels teve essa coisa, porque o Duke é muito blues. Eu falei, eu não quero fazer blues tradicional, assim. Eu sou um bocado... É uma zona de conforto. Pô, eu faço 10 discos na boa, sem arrogância. Um por meio período eu faço, assim, nesse tipo de coisa. E é a onda do Duke. Então eu já fui falando, mas eu queria algo diferente e tal. Eu falei, faz o que você quiser e tal. Aí eu comecei a fazer o Angels, que eu considero um resultado de uma fuga do blues. Ele é blues, claro, porque tudo é. Mas pode ver que ele tem mais Jimmy, tem mais... Que ele veio depois do Free Blues, né? Depois do Free Blues. O Free Blues foi uma ideia de misturar... Tipo, vamos mostrar blues para uma criança do século XXI. O Free Blues era um pouco isso, porque ele é radiofônico, ele... Tinha eletrônica, tem base de hip hop em cima de... São temas que eu ouvi quando era pequenininho no original, transformados em... vestidos para o século XXI, com efeitos e tal. Era já um começo de... Porque eu acho uma coisa também que ninguém acha, porque o blues, essa é a questão. Quem é jovem começa a gostar agora do Robert Johnson com violão em 1928. Mas eu já estou nisso há muitos anos e não sai daquilo, né? Uma das coisas que mais me preocupa é morrer e não deixar um legado, assim, algo que você pega e fala, isso aqui transcendeu. Tem que transcender, não adianta fazer musiquinha. Tem que transcender, tem que ficar algo... Mas é o tempo que credencia. Eu tenho um álbum chamado Texas Bound que eu acho que vai ficar, assim, enquanto... Tenho esperança que daqui a 40 anos ele já foi em 95, e a molecada tá ouvindo até hoje, e de vez em quando aparece um deslumbrado que descobriu o disco. Tocar muito bem é uma coisa, mas não significa temporalidade. Tá cheio de cara que toca pra caramba e não consegue fazer um disco bom. Tem um monte de coisa nisso. Você tem que nascer com a voz certa. E já entra a sorte também nisso. É um cara que nasce com a voz do Rod Stewart, já tem seu 80% do caminho andado. Né? Se não nasceu com a voz dele, você precisa elaborar para compensar de tudo que é forma. E você pode fazer discos transcendentais ou não, apesar de ser habilidoso. Às vezes o cara é muito bom instrumentista, mas é para ser instrumentista, vai ser músico de estúdio. Então é preciso um conjunto, por isso é que eu digo que a música não é só, é a tua própria vida, é o teu fígado que está ali com todas as, sabe, seus interstícios vão para a música. Então quando você pega o Chico, sai aquela música dele e aquela poesia dele, aquilo é muito vomitado no bom sentido, e é aquilo, acabou. Então, esse está pronto, aquilo é transcendente, uma construção, etc. Tem ali uma conjunção. Pega o Neil Young, por exemplo.
não é só a voz. O cara é um grande compositor e a voz dele é transcendental. Pum! Deu certo. Já foi. Nenhum dos Beatles tem a voz dele. São geniais, mas nenhum, sabe? E aí Bob Dylan não tem a voz dele, mas também compensa pela densidade do texto. Enfim, tem um monte de coisa, né? Essas gravadoras multinacionais são empresas de entretenimento, não são empresas de música. Não é como antigamente, que você entrava na Warner ou na Sony e tinha os caras de cabelo grande lá, eram os próprios músicos que tomavam conta do assunto. Então, ali era uma coisa eminentemente musical, na época Grateful Dead, aquela coisa toda. Depois não, o pessoal do colarinho branco quer dinheiro, ele quer lotar estádio. Claro. E aí o que acontece? Eu acho que é uma bola de neve, porque a geração nasce, não sabe quem é Tom Jobim. Pronto, já quebrou ali um... É como não conhecer o pai, né? Quando você não conhece o pai, quando você quebra a família, acaba aquela coisa do link familiar, começa a ver na árvore que nasce torta. Culturalmente acontece a mesma coisa. Se você não tem respeito pelo seu passado, o Rui Castro bate muito nisso. Tem cara que morre, devia ter comemorações com fogos de artifício aí, Eriveltos, etc. Cadê? Ninguém ouve falar e tal. Nesse sentido, os americanos são bem mais cuidadosos, né? Uma memória grande, não são melhores, assim, é sempre generalizar, mas enfim. Mas você vai... Assim, é difícil você chegar para um moleque americano e perguntar quem é Frank Sinatra e não saber, né? Claro. Agora, se você sair na rua e perguntar quem é Lupicínio Rodrigues ou até Tom Jobim, é capaz de neguinho não saber. É verdade. Houve um sucateamento absurdo de coisa, cultural. Esses resgates. Quem andou salvando, digamos, mas um pouco tarde, foi o Gavan dos Titãs, fazendo um trabalho para a Warner de resgate do acervo. Esses caras não reeditavam nada. Tem coisa aí espetacular que nem CD saiu. A volta do CD, no mundo inteiro, fez com que os filhos ouvissem o que os pais ouviam. Isso eu tenho prova em casa. Os meus filhos eram desse tamanho e roubavam os meus discos do Jimi Hendrix. Meu pai não roubava disco meu, porque ele achava um lixo. Quando eu ouvia Jimmy, o meu pai estava ouvindo Beethoven. Mas não aconteceu isso nas gerações seguintes. E a reedição em CD de coisas dos anos 60, 70, fez com que gerações novas ouvissem as coisas novas e as coisas dos pais. Mas isso só aconteceu na parte em que a multinacional é obrigada a lançar as coisas que saem lá fora. Então, por exemplo, não há blues do Brasil. Acabei de falar que a indústria não dá atenção, mas o disco do Clapton sai com maior mídia no Brasil inteiro e toca em todas as rádios. Por quê? O resultado se o blues não interessa, o Clapton é blues. Mas vamos entrar para finalizar antes de falar um pouco de Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Vamos falar um pouco. Você participou de alguns festivais pouquíssimos que tiveram aqui, né? Mas acabou não sobrevivendo essa cultura dos festivais, né? A ideia era fazer um festival, inclusive anual, algo que congregasse a comunidade, que é uma coisa que não existe. E então você tinha João Carlos Martins no quintal de graça, as pessoas podiam ir a pé para o festival, teve Lenine, teve Zélia Duncan, teve Demônios da Garoa, tudo que você... Balé Estágio, Balé da Cidade de São Paulo, coisas belíssimas aconteceram aqui em Aldeia da Serra, com o apoio da prefeitura. A prefeitura, o município teria muito a ganhar com isso. Ele poderia ficar no mapa no calendário anual de eventos como Paraty, como que tem a Flip, ou como Rio das Ostras, que agora é um festival que vai gente do Brasil inteiro assistir todo ano. Não teve, a prefeitura não manteve o festival. Então, você é um morador... Quem sabe um dia... Não, quem sabe, vamos torcer e fazer de tudo para que volte, né? Agora, a aldeia 33 anos atrás e hoje é outra história, outra né? coisa. Mas hoje você, tua ideia é continuar a aldeia, te faz feliz morar em aldeia? Eu odeio ser negativo, adoraria dar uma resposta
jovial e felicíssima. Mas é que eu vejo coisas acontecendo que não fazem parte do projeto original. Eu acho assim, não sou contra progresso, pelo contrário. Mas eu não vejo como o progresso possa ser confundido com predação. E está havendo predação. Então, quando você vê metade da serra indo abaixo, você já... Eu quero ser feliz, mas começo a não ser. Como eu disse recentemente para a Folha de São Paulo, inclusive, ainda é 1 milhão de vezes melhor que morar... Sem dúvida. Em outro lugar. Então, ainda tem muito verde. Espero que não acabe, mas ainda tem. Você veio para cá para quê? Segurança, verde. Qualidade de vida. E aí começa a ficar parecido com o que era. Então, os problemas de toda a cidade que vai crescendo. Que vai crescendo sem ordem. Sem ordem. Porque Sintra, por exemplo, você lê o Fernando Pessoa, meu Chevrolet na estrada de Sintra, que tem 100 anos, e você vai lá e pode ler o poema Subindo a Serra, que está igualzinho. Não tem mudança nenhuma. Aí você vai dizer, Sintra não ficou na Idade da Pedra? Não derrubou a serra. Entendeu? A Câmara Municipal continua cuidando das obras públicas, não tem buraco, não tem ônibus fora de mão, não tem demente subindo a serra em mão inglesa. Agora, é o lugar que viu meu pai chegar, é o lugar que viu meu pai morrer, é o lugar onde nasceram os meus filhos. Não tenho como não amar a Aldeia da Serra. E só por isso critico. Isso é outra coisa que as pessoas também não percebem. Você só critica algo quando você gosta muito de algo. Quando você não gosta, você nem lembra que existe. Nem liga. Né? Eu não sei se eu conseguiria morar fora de aldeia, não sei. Eu tenho possibilidades inúmeras de sair, de morar em outros lugares. Talvez viesse uma saudade até do engarrafamento da Castelo, é possível, isso já me aconteceu. Tinha pássaros quando eu vim morar aqui, era o único residencial. O resto era cipó e tarzan. 33 anos atrás. Mas, Nuno, queria agradecer. Cara, super grato aqui. Também. Foi uma delícia. Por mim, eu ficava aqui 3 dias conversando com você. Obrigado, igualmente. A gente ia falar sobre blues, sobre jazz, sobre qualquer coisa. É uma delícia. Igualmente, super. Agora não tenho como terminar pedindo para você não tocar alguma coisa para gente. Vamos, claro, será uma honra, um prazer. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração. Nós é que agradecemos você ter recebido a gente aqui. Back to the blues. Big boss lady, won't you hear me when I call? Big boss lady, won't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just mean and that's all. Well, you yak in the morning, yak in the late at night, yak, 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 all the time, big boss lady. Won't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just mean and that's all.